nesta noite as nossas atividades que inserem ao trabalho que realizamos nesta data, neste dia, neste horário, que é o áudio do Livro dos Espíritos. E o capítulo é o 7º, parte 2ª, que se intitula Da Volta do Espírito à Vida Corporal. E como subitem, faculdades morais e intelectuais do homem, questão 361. Assim interpelou Kardec aos espíritos tutelares desta ciência: qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? Resposta: são as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a de um espírito mau? Sim, mas dize antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois, do contrário, poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios. Qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos desarcizados e levianos, são indivíduos estúrdios, maliciosos e não raro criaturas malfazejas. Tem os espíritos paixões de que não partilhe o homem, ou melhor, tem os espíritos paixões de que não partilhe a humanidade? Não, que de outro modo vos teriam comunicado. E mesmo o mesmo Espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência, certamente, e isso em virtude do grau de adiantamento a que se haja elevado. O homem não tem em si dois espíritos. Por que é que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? É que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens, que então e por isso cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente
em todos os sentidos. Durante um período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante o outro, em moralidade. O que se deve pensar da opinião dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultam da encarnação nele de outros tantos espíritos diferentes entre si, cada um com uma aptidão especial? Refletindo, reconhecereis que é absurda. O espírito tem que ter todas as aptidões. Para progredir, precisa de uma vontade única. Se o homem fosse um amálgama de espíritos, essa vontade não existiria e ele careceria de individualidade, pois que, por sua morte, todos aqueles espíritos formariam um bando de pássaros escapados da gaiola. Queixa-se a miúde o homem que não compreender certas coisas, e, no entanto, curioso é ver-se como multiplica as dificuldades, quando tem em seu alcance explicações muito simples e naturais. Ainda neste caso, tomam o efeito pela causa. Fazem com relação à criatura humana o que com relação a Deus faziam os pagãos, que acreditavam em tantos deuses quantos eram os fenômenos do universo. Se bem que as pessoas sensatas, com eles coexistentes, apenas viam em tais fenômenos efeitos provindo de uma causa única, Deus. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem, a este respeito, vários pontos de semelhança. Enquanto se detiveram na aparência dos fenômenos, os cientistas acreditaram fosse múltipla a matéria. Hoje, compreende-se ser bem possível que tão variados fenômenos consistem apenas em modificações da matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma, ou do espírito encarnado, e não de muitas almas, exatamente como os diferentes sons do órgão, os quais procedem todos do ar, e não de tantas espécies de ar, quantos os sons. De semelhante sistema decorreria que, quando o homem perde ou adquire certas aptidões, certos pendores, isso significaria que outros tantos espíritos teriam vindo habitá-los ou o teriam deixado, o que tornaria um ser múltiplo, sem individualidade e, consequentemente, sem responsabilidade. Acresce que o contradizem numerosíssimos exemplos de manifestações de espíritos, em que estes provam suas personalidade e identidade. Influência do organismo. Questão 367. Unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? A matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário é o do corpo.
o elo do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da matéria espiritual, ou melhor dizendo, unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Após uma união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades. O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Assim, o incômodo material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco o é a livre irradiação da luz. É como um vidro muito opaco. Pode-se comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito à de um charco lodoso sobre um corpo nele mergulhado, ao qual tira a liberdade dos movimentos. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos. Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos, como a excelência de um trabalho o está a da ferramenta própria à sua execução. Da influência dos órgãos se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e o das faculdades morais e intelectuais. Não confundais o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Dever-se-á deduzir daí que a diversidade das aptidões entre os homens deriva unicamente do estado do espírito. O termo unicamente não exprime com toda a exatidão o que ocorre. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Cumpre, porém, se leva em conta a influência da matéria, que mais ou menos lhe cerceia o exercício de suas faculdades. Encarnando, traz o espírito certas predisposições, e se admitir que a cada uma corresponda no cérebro um órgão, o desenvolvimento desses órgãos será efeito e não causa. Se nos órgãos tivesse o princípio das faculdades, o homem seria máquina, sem livre arbítrio e sem a responsabilidade de seus atos. Forçoso então for admitir-se que os maiores gênios, os sábios, os poetas, os artistas, só o são porque o acaso lhe deu órgãos especiais, donde se seguiria que sem esses órgãos não teriam sido gênios, e que, assim, o maior dos imbecis houvera podido ser o Newton, um Virgílio ou um Rafael, desde que certos órgãos
se achassem providos. Ainda mais absurda se mostra semelhante hipótese se a explicarmos as qualidades morais. Efetivamente, segundo esse sistema, um Vicente de Paulo, se a natureza o dotara de tal ou tal órgão, teria podido ser um celerado, e o maior dos celerados não precisaria senão de um certo órgão para ser um Vicente de Paulo. Admita-se, ao contrário, que os órgãos especiais, dado existam, são consequentes, que se desenvolvem por efeito do exercício da faculdade, como os músculos por efeito do movimento. E a nenhuma conclusão irracional se chegará. Sirvamo-nos de uma comparação trivial à força de ser verdadeira. Por alguns sinais fisionômicos, se reconhece que um homem tem o vício da embriaguez. Serão esses sinais que fazem dele um ébrio? Ou será a ebridade que nele imprime aqueles sinais? Pode dizer-se que os órgãos recebem o cunho das faculdades,